Olá, vamos continuar nesse vídeo a série da diferença entre vida eterna e reino, ainda considerando o assunto do tribunal de Cristo. Nós já vimos o item 4, que fala sobre a severidade do tribunal de Cristo, e agora o item 5, o critério. Qual vai ser o critério? O que o Senhor Jesus vai estar avaliando nesse tribunal? Conduta cristã e obra cristã. Isso é o que vai estar sendo colocado ali no bema, no tribunal familiar do Senhor Jesus. Eu sugiro que você assista os vídeos anteriores, porque senão não vai ter como entender o que nós estamos falando nesse vídeo aqui, tá? Então, vamos continuar aqui. Se permanecer, 1 Coríntios 3,14, se permanecer a obra que alguém edificou. Então veja, a obra está sendo avaliada lá. Não está sendo avaliado se a pessoa pertence a Cristo ou não, porque se ela não pertencesse, ela nem estaria lá. Lembra que a palavra bema é um tribunal familiar, é para aqueles que pertencem à família de Deus. Mas uma vez salvos para sempre, no que diz respeito à vida eterna, pelo mérito da obra expiatória de Cristo, não garante, todavia, que a obra da pessoa será aceita por Deus. Agora, no tribunal está sendo avaliado a obra do cristão. E não só a obra, mas também a conduta. Por isso que Hebreus capítulo 12, que vai naquela passagem do final da carta, onde ele começa a falar sobre nós nos santificarmos para podermos ver o Senhor, isso diz respeito ao galardão de vermos a Deus, a glória de Deus no reino. Ele diz no capítulo 12, versículo 16, E ninguém seja devasso ou profano como Esaú. Então, a questão de ser devasso é uma questão de conduta. Profano é alguém que diminui a glória de Deus, considera o sagrado como comum. E devasso aqui é alguém impuro, é alguém que é promíscuo. Aqui falando de uma conduta promíscua. Não devemos esquecer nunca que o precioso sangue do Cordeiro está à disposição de todo aquele que crê. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Conforme 1 João, capítulo 1, versículo 9. Os pecados confessados e abandonados são apagados para sempre. Deus não se lembra mais deles, mas aqueles não confessados e abandonados serão mencionados diante do tribunal de Cristo. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios que nós vamos ser manifestados. A ideia da palavra é que nós vamos aparecer como realmente nós somos. Aquilo que fizemos vai aparecer, a menos que o sangue precioso do Cordeiro esteja sobre os nossos atos e a nossa conduta. Porque tudo que fizermos que não foi colocado debaixo do sangue vai aparecer. Estou falando que nós fizemos contra a vontade de Deus. No tribunal de Cristo, nossa fidelidade será provada. A soma total da nossa vida e o produto final de nosso desenvolvimento serão examinados pelo justo juiz. O que fizemos e o que poderíamos ter feito é o que vai aparecer. O que chegamos a ser e o que deixamos de ser também vai estar sendo avaliado. As obras realizadas e os obreiros que a realizaram. Porque muitas vezes a obra pode até ser uma coisa grande, mas a pessoa não foi aprovada. A dedicação dispensada e a que não foi empregada. As tarefas que não realizamos e aquelas que outros não puderam realizar porque receberam obstrução de nossa parte. Lembre-se do Senhor quando ele disse que na cadeira de Moisés se assentavam os escribas e os fariseus, e que eles detinham na mão a chave da ciência e não entravam e impediam os demais de entrar. Todo obstáculo que nós colocarmos
no crescimento ou no avanço espiritual de qualquer filho de Deus, vai ser levado em conta também. Então Deus nos livre de servir de tropeço para qualquer um dos que pertencem a Cristo. Deus nos livre disso. No tocante às obras, outra coisa, né? No tocante às obras, o sacrifício será o mais considerado. Quanto à nossa disposição, o amor abnegado será o mais importante. Em se tratando das nossas posses, apenas o que é empregado no serviço será colocado na balança. Ou seja, aquilo que eu tenho, com que Deus me abençoou de posses e riquezas materiais, apenas o que eu usei de acordo com a vontade dele para a obra dele vai ser contado. Não importa se a pessoa tem muita condição financeira, não importa se ela conquistou o mundo aqui, mas se não foi para a causa puramente espiritual, debaixo da direção de Deus, não é contado. Ela ganhou o mundo inteiro, mas não conseguiu realizar a salvação da sua alma, que diz respeito a ter Cristo formado nela para o galardão. Dos pecados cometidos, os que não julgamos serão julgados. Por que eu digo isso? E aqui o nosso irmão afirma essa questão. Porque em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31, o apóstolo Paulo diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Quer dizer, se você e eu tratamos os pecados diante de Deus, Deus não vai precisar tratá-los aquele dia. Mas todo pecado não tratado, de acordo com o que Paulo diz, será tratado. Se você não julgou, o Senhor vai julgar e vai fazer aparecer lá. Então, cuidado, querido irmão, que nós tenhamos temor de Deus, temor no Senhor. Que tudo o que fizermos, seja em palavra e em ação, seja feito no nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus. Porque, do contrário, se nós não nos julgarmos, o Senhor nos julgará. Se nós nos julgarmos, Ele não vai precisar realizá-lo. Tudo o que descobrirmos, Ele cobrirá. Tudo o que encobrirmos, Ele descobrirá. Tá vendo? Tudo que nós cobrirmos, tentarmos acobertar, vai ser descoberto aquele dia, porque Lucas 12:2 fala que nada há encoberto que não venha a ser revelado. Agora, tudo que nós descobrirmos diante dele, ou seja, nós confessarmos diante dele, ele vai cobrir. Porque ele diz em 1 João que ele é fiel e justo para perdoar os pecados. E em Hebreus diz que uma vez perdoado, Hebreus 8:12, ele não se lembra mais. Então tudo que eu aqui agora confesso, admito diante dele que eu preciso do sangue dele para me purificar, todas as mágoas contra irmãos, todos os problemas uns contra os outros, todos os pecados que cometi, se eu descubro diante dele, ele cobrirá naquele dia no tribunal e não mencionará. Porque ele perdoou, de acordo com 1 João 1:9, ele apagou o registro e não se lembra, então não vai ser mencionado. Agora, tudo que eu aqui agora, sabendo que tenho que descobrir diante dele, que tenho que confessar diante dele, não confesso, estou encobrindo, então vai aparecer naquele dia. Porque de acordo com Lucas 12:2, nada há encoberto que não venha a ser revelado. Pode não ser revelado aqui, mas naquele dia vai aparecer. Então que nós tenhamos esse temor, que possamos considerar seriamente essa questão. Aqui diz assim: coisa alguma passará desapercebida aos olhos do fogo, aos olhos de fogo do justo juiz. O que havia em nosso interior, nossos impulsos e motivos e desígnios do coração e os segredos da alma oculto nas trevas, tudo será manifestado. Irmãos, como que nós temos que temer? Hebreus 12,
Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, diz que a palavra de Deus vai penetrando, né, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Para que a palavra de Deus faz isso hoje? Como aquela adaga do sumo sacerdote fazia no sacrifício, esfolando a carne e fazendo com que as partes internas todas ficassem à mostra, para que o sacrifício pudesse ser aprovado. E agora o autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, na continuação do 12, vai dizer que se a palavra de Deus faz isso conosco, é para que nós sejamos aprovados. Por quê? Porque não há nada que nós possamos ser ou fazer que esteja oculto aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Todas as coisas estão patentes. Intenções, impulsos, desejos, coisas que estão dentro de mim também, que eu nem sei talvez que esteja. Mas Ele está vendo. Então, como nós precisamos ter aquela oração de Davi? Com coragem, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, que Deus nos abençoe, que essa palavra sirva de encorajamento e não de desânimo para nós. Que todos nós possamos abrir ao Senhor tudo que tem para ser aberto agora, a fim de que seja encoberto naquele dia, e não o contrário. Que o Senhor nos abençoe. Até o próximo vídeo. Nós vamos continuar esse assunto ainda, né, considerando mais alguns pontos que ficaram, tá bom? Deus abençoe cada um.